Toda propaganda é uma mentira, mesmo quando fala a verdade. Acho que isso não importa, desde que se saiba o que se está fazendo e por quê. Fico imóvel, caso aquilo tudo seja um pesadelo e eu esteja prestes a acordar na minha cama. Está tudo errado. Minutos atrás eu tinha me livrado dessa. Eu ia para casa e depois para o bosque, a salvo, por mais um ano. E aí, cabeçudos, tudo bem com você? Aqui é a Lívia do Cabeceira e eu voltei. Agora é a minha vez de dizer isso, porque eu acho que eu fui a última, né, a voltar esse mês. E voltei, gente, noivíssima, olha só. Mas enfim, eu voltei pra falar de um assunto que, se a esse ponto vocês não sabem que eu amo falar sobre, vocês não estão sabendo o suficiente sobre mim. E aí eu recomendo voltar lá nos primórdios do Cabeceira e assistir todos os meus vídeos sobre essa saga, Jogos Vorazes, onde eu falo sobre, enfim, a trilogia principal. Também tem vídeo sobre a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, e dessa vez eu vim falar sobre Amanhecer na Colheita. Mês passado, quando a gente tava falando sobre como seria essa volta do Cabeceira, a primeira coisa que eu falei foi: eu vou resenhar Amanhecer na Colheita. Sem discussões, eu já sabia, era a única coisa que eu sabia. Assim que lançou o livro, inclusive lançou o livro, gente, no dia do meu noivado, e eu pedi pro meu noivo de presente, e ele me deu. E aí, assim que chegou em casa, eu já comecei a ler. Eu li esse livro em 4 dias, isso no mês passado, e eu já sabia que eu tinha que fazer um vídeo pra esse canal. Antes de começar a falar sobre o livro em si, eu quero dizer pras pessoas que estão preocupadas com spoiler: não fique, mas pras pessoas que querem spoiler, fiquem tranquilos também, porque eu vou separar esse vídeo em 2 partes. A primeira parte sem spoilers, pras pessoas que pretendem ler esse livro um dia e querem apenas saber a minha opinião, se eu indico, se eu não indico, o parecer geral sobre a obra. Podem ficar tranquilos que eu vou fazer isso primeiro, e depois a gente vai entrar numa parte com spoilers, porque é impossível falar sobre tudo que eu quero falar sem entrar nos spoilers. Não tem como. Então, parte 2 desse vídeo vai ser totalmente rasgado, falando sobre tudo, sobre as teorias da conspiração, sobre constatações que a gente teve agora, sobre as revelações que a gente teve com esse livro. E se você, já leu o livro, você fica pra assistir junto comigo. Ou então, se você não liga pra spoilers, ou você quer saber o que acontece, você não pretende ler o livro, mas você quer saber o que acontece na história porque você gosta da história, fica também pra saber e eu vou te contar tudo. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu fui uma pessoa que ficou um pouco surpresa quando a Suzanne Collins disse que lançaria esse livro. Porque pra quem não sabe, ela disse lá atrás que ela não escreveria só por escrever. Ela só lançaria um novo livro se ela tivesse algo a dizer. Ela não faria isso só pra agradar os fãs, até porque ela acha que escrever sobre jogos onde as crianças se matam entre si, enfim, uma violência televisionada, e as pessoas quererem ler mais disso só pra ter mais disso, ela acha um pouco controverso. Ela falou: eu vou escrever mais se eu tiver algo a dizer. E é natural que uma saga tão famosa e tão querida como Jogos Vorazes tenha fãs pedindo e clamando para que ela escreva mais sobre personagens que eles tanto amam. Quando ela lançou a primeira trilogia, todo mundo queria saber mais sobre o Haymitch e também sobre o Finnick. Eu acho que foi por isso, inclusive, que quando ela lançou a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, as pessoas ficaram um pouco decepcionadas com a história, talvez um pouco receosas, já leram a história com um pé atrás, assim, e lá no início, quando lançou o livro, algumas pessoas não gostaram tanto assim. Foi um livro que teve opiniões bastante divergentes, né? Teve os dois lados, gente que gostou bastante e gente que não gostou nada. Gente que ficou assim: ai, acho que não era necessário, não entendi por que ela fez isso. Mas, quando este livro, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, se tornou um filme, eu acho que as pessoas começaram a dar uma segunda chance pra aquela história. Vocês já vão entender por que eu tô falando desse livro, tá? Já a gente vai entrar no verdadeiro assunto do vídeo. Mas quando lançou o filme da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, as pessoas foram pro cinema porque era mais uma produção de Jogos Vorazes, e disso surgiram várias discussões, várias teorias. Reacendeu a chama de Jogos Vorazes e as pessoas não sabiam falar sobre outra coisa a não ser isso.
Mas uma coisa aconteceu que fez com que pessoas que talvez antes não tinham gostado tanto da história, dessa vez dessem um pouco mais de atenção. Essa coisa se chama casting, ou seja, o elenco. Não é fácil fazer pessoas se interessarem por ler algo na perspectiva de alguém que elas odeiam. E esse foi o caso do Snow, né? Quando ela escreveu A Cantiga dos Pássaros da Serpente com a perspectiva do presidente Snow, as pessoas não entenderam. Tipo, por quê? Você quer que a gente entenda a cabeça dele? Você quer que a gente compreenda as maldades que ele fez? E na verdade, se você lê com atenção, ou você assistiu o filme com atenção, você entende que não é isso que ela quis fazer. O Snow é de fato um personagem complexo, é isso que torna ele tão interessante. Ele não é malvado só porque ele é malvado, a gente consegue entender a linha de raciocínio dele, apesar de não concordarmos com ele em ponto algum da história. Mas o ator que interpretou ele novinho, lá com 18 anos, o Tom Blythe, eu acho que é o nome dele, fez com que algumas pessoas entendessem errado o personagem. Não pela atuação, porque a atuação dele foi muito boa, mas porque as pessoas acharam ele bonitinho demais. E aí aconteceu um fenômeno. No lançamento da primeira trilogia, não existia TikTok, não existia edit. Mas quando lançou o filme, já existia tudo isso e as pessoas começaram a fazer muitos edits sobre o Snow do Tom Blythe. Pessoas começaram a curtir, pessoas começaram a perder de vista o real motivo pelo qual a Suzanne tinha escrito aquele livro. E aí, eu não sei vocês, mas eu acho que ela viu tudo isso e falou: ah é? Então, se vocês estão achando bonitinho o presidente Snow, eu quero lembrar vocês do que ele realmente é capaz. E aí ela descontou em um dos nossos personagens preferidos, chamado Haymitch Abernathy. E é sobre isso que vai se tratar esse livro: as maldades do Snow contra a vida do coitado do Haymitch. Não só sobre isso, obviamente, mas esse é um livro muito pesado e muito triste. É um livro muito bom, tá? Eu não tô querendo desencorajar você de ler. Eu já comecei o livro sabendo que seria um livro muito triste, porque a gente já tem alguns spoilers sobre o que acontece aqui lá no Em Chamas, quando a Katniss e o Peeta estão recapitulando ali os jogos do Haymitch no treinamento deles pra entrar no terceiro massacre quaternário. Eles acham que seria uma boa ideia assistir os jogos do Haymitch, que foi o segundo massacre quaternário. Para você que não sabe, o massacre quaternário é uma edição especial dos jogos que acontece de 25 em 25 anos. E algo diferente acontece nessa edição. O primeiro massacre quaternário, as pessoas foram votadas dentro de cada um dos seus distritos para entrar nos jogos. Então, seus vizinhos, por exemplo, poderiam votar em você. Você tinha que votar em alguém que você conhecia para participar dos jogos. No terceiro massacre quaternário, lá na frente, no da Katniss e do Peeta, aconteceu que o Snow fez com que o sorteio fosse feito entre os vitoriosos de cada distrito. O segundo massacre quaternário, que foi a edição que o Haymitch foi campeão, o que aconteceu foi que eles selecionaram 4 tributos de cada distrito para participar dos jogos. A arena teria o dobro de tributos, não só 24 pessoas, mas 48. E só uma sairia viva. Isso por si só já é muito triste, porque é o dobro de mortes do que acontece todos os anos. Gente, os Jogos Vorazes já é algo muito triste. A gente pensar que existe, né, nesse universo, um lugar onde as pessoas aclamam a morte de outras pessoas pelo puro entretenimento, né? O puro prazer de torcer por um em detrimento de outros. Quero que este aqui fique vivo, então os outros não me importam se morrerem. Quanto mais entretenimento tiver ao redor da morte dessa pessoa, por mim, melhor. É assim que pensam as pessoas lá da capital. E nesse ano, eles tinham isso duplamente, porque eram o dobro de tributos. Mas aí você me pergunta, tá, tirando isso, tirando que é o dobro de tributos, qual é a diferença? Qual é a necessidade que a Suzanne teve de escrever esse livro sobre o Haymitch e contar mais uma história de um jogo, só mais uma edição acontecendo? A gente já sabe o final da revolução, a gente já sabe o desfecho, a gente já sabe o que aconteceu. Por que a gente precisava saber sobre o Haymitch? A verdade é que ela vai fazer aqui vários paralelos, muitos paralelos entre o Haymitch e a Katniss, da mesma maneira que ela fez entre o Snow e a Katniss. Mas a questão é que a gente começa a entender que o Haymitch é muito mais parecido com a Katniss do que a gente imaginava. Em alguns momentos do livro, você pode até pensar que você tá lendo o mesmo livro do que os Jogos Vorazes. É a mesma coisa, é a mesma história acontecendo. Mas alguns detalhes, na verdade muitos detalhes, esse é um livro com muitos detalhes, fazem toda a diferença. Tanto que a gente sabe lá no futuro que os jogos do Haymitch não resultaram em revolução nenhuma, não é verdade? Ou será que resultaram?
A gente vai descobrir nesse livro que Katniss e o Peter não sabem nada sobre os Jogos do Haymitch. E não é só porque ele escondeu deles a verdade, mas é porque a capital teve todo um trabalho de marketing e propaganda em cima dos jogos, aqui falando especificamente dos Jogos do Haymitch, para fazer com que tudo que aconteceu lá, na verdade, fosse distorcido e entendido de outra maneira completamente diferente. E a gente percebe que pode ser que isso tenha acontecido em todas as outras edições. Não tem como saber o que é verdade e o que não é. É baseado apenas no que a capital mostra dos jogos. E aí, você que leu Em Chamas e fala, eu não preciso ler A Menção na Colheita porque eu já sei exatamente o que acontece nos Jogos do Haymitch, é aí que você se encontra totalmente equivocado. Porque nada é como parece ser. Nada é como a capital mostrou pra gente lá no Em Chamas. E aí você precisa ficar até a segunda parte do vídeo pra você entender por quê, ou então você mesmo ler essa história, ou esperar o filme sair também. Que vai ter filme, tá, gente? Ano que vem. O importante aqui pra fechar essa parte de opinião é que esse livro, como todos os outros de Jogos Vorazes, é um livro muito político e muito rico, né? Nas críticas, e a gente realmente consegue entender por que a Suzanne escreveu ele. Não foi apenas para o entretenimento do seu público, dos seus fãs, né? Não foi um entretenimento raso, como é os Jogos Vorazes para a capital, mas foi algo com crítica, com um plano de fundo muito interessante sobre propaganda política e sobre propaganda no geral, né? Sobre como a mídia manipula as pessoas e sobre como isso pode ser feito pro bem também e não só pro mal. Tudo é uma questão de como você usa a sua influência, de como você usa a sua criatividade ali pra fazer as pessoas enxergarem o que você quer que elas enxerguem. É tudo uma questão de ponto de vista e sobre as histórias que as pessoas querem contar através das atitudes delas e das vivências delas. O que elas querem, o que você quer passar quando você se veste de determinada maneira, quando você fala de determinada maneira, você se porta de determinada maneira. Quando você faz tudo isso ainda de maneira intencional, existe um perigo muito maior. A questão é que a capital não é tão frágil assim, no sentido de foi só eles decidirem se rebelar um belo dia, lá no ano 75, que a capital se desmoronou, né? Apesar de ser uma guerra política, enfim, muitas coisas acontecem na trilogia original. Se você for olhar para a história dos Jogos Vorazes, você fala, bastou uma menina e um arco e flecha para derrubar a capital? E a gente vai ver que não. Que isso, na verdade, está se construindo há muito tempo. Muito mais tempo do que as pessoas lá em Chamas, as pessoas no geral, né, dos distritos, conseguiriam imaginar. A Katniss não conseguiria imaginar que isso estava sendo construído muito antes dela nascer. Vale ressaltar que muitas pessoas acharam que esse livro tem muito fanservice, e tem um pouco, dependendo do seu ponto de vista, um pouco assim, bastante, porque tem muita coisa que você que é fã vai se sentir servido, se é que você me entende. Mas eu não acho que foi um fanservice gratuito. Eu não acho que ela colocou essas informações no livro, né, essas ligações com o futuro no livro, só pra gente se sentir feliz e animado e mais conectado com o mundo que ela escreveu. Eu não acho que foi só isso. Eu acho que tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. A grande maioria das coisas não é só um grande name dropping aqui, tipo, não é só nomes aleatórios sendo colocados na história só pra que a gente se sinta conectado com eles, porque a gente já conhece eles lá no futuro. Não é só isso. É algo que faz sentido, que tem um porquê e que ajuda na construção desse mundo, na minha opinião. Pelo menos a maior parte desses fanservices. E os que não são, gente, tá tudo bem, entendeu? Porque ela não deixa de falar o que ela quer falar pra poder colocar fanservice. Ela, gente, inclusive, muito pelo contrário, se fosse só pra agradar fã, os Jogos do Haymitch não teriam acontecido da maneira que ele aconteceu, entendeu? Com tanta violência, tanta coisa triste acontecendo, tanto personagem que a gente se apega pra depois morrer na nossa frente. E isso você sabe que não é um spoiler, porque é isso que acontece nos Jogos Vorazes, as pessoas morrem. Se fosse um grande fanservice, sei lá, talvez ela teria dado um jeito de, tipo,
todo mundo ganha no final, todo mundo sai vivo e a capital fingiu que todo mundo morreu. Mas não é bem isso que acontece, na verdade, muito pelo contrário. Pra você julgar isso por você mesmo, você vai precisar ler esse livro e entender, fazer essas ligações. E aí depois que você lê esse livro e você ficar com uma pulga atrás da orelha, achando, será que isso aqui foi um fanservice? Ou será que isso aqui é uma informação relevante? Aí você volta nesse vídeo e assiste a segunda parte, que vai começar agora e onde eu vou falar sobre todos esses detalhes que ela colocou, sobre todos esses personagens que a gente já conhecia lá do futuro que ela colocou aqui, e sobre por que tudo isso faz sentido e por que tudo isso, enfim, é importante e não é só um fanservice gratuito. E aí, quando você lê, eu espero você aqui e a gente continua o vídeo, tá bom? Um beijo pra quem vai e você que fica, se prepara porque agora nós vamos falar com spoilers. Tá bom. Vamos começar do começo, pra você que ficou. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre os primeiros paralelos entre o Haymitch e a Katniss, que já aparecem logo no início da história, no primeiro capítulo. No início do livro, a gente já descobre que o Haymitch tem 16 anos. Não só isso, é o aniversário dele, no dia da colheita é o aniversário dele. Isso é uma informação importante pro livro. Mas ele não só tem 16 anos, assim como a Katniss, como ele também é irmão mais velho de alguém, assim como a Katniss, como ele também tem apenas a mãe dele, assim como a Katniss, porque ambos os pais foram mortos em acidentes de mina. E além disso tudo, ambos passam a cerca do Distrito 12 e vão para a floresta para cometer atividades ilegais que são passáveis ali pelos pacificadores do distrito, porque os pacificadores se beneficiam das atividades deles. E essas atividades ilegais que eles fazem é para o sustento de suas famílias, já que agora ambos são os responsáveis pelas suas famílias por conta da morte de seus pais. Tá bom? Tá bom pra vocês de paralelos? Não? Então fica aí que no final vai ter mais. Na verdade, já vai ter mais. O Haymitch tem uma namorada chamada Lenore Dove. E logo a gente descobre a Lenore Dove faz parte do bando, o mesmo grupo que fazia parte a Lucy Gray, a nossa primeira vencedora dos Jogos Vorazes, lá na Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Não só elas faziam parte do mesmo bando, como elas também têm o mesmo sobrenome, ou seja, elas são parentes. E isso é um fato, tá? Fato descrito no livro, porque o Haymitch fala que o nome da Lenore é Lenore Dove Baird. Ela é da família Baird. E a Lucy se chama Lucy Gray Baird. Então, a gente sabe que elas são parentes, mas a Lucy Gray sumiu, nunca mais apareceu. Inclusive, nós não temos essa resposta nesse livro, né? A gente não sabe se ela desapareceu mesmo, se ela voltou, se ela morreu, se ela tá viva. A gente não fica sabendo. A gente tem a vibe ali dos personagens ao redor dela, o que eles pensam sobre isso, né? Aparentemente eles dão ela como morta, porque lá na frente a gente vai ver o túmulo dela, mas eu acho que é um túmulo simbólico, tá? E a gente também vê, ao lado do túmulo da Lucy Gray, o túmulo da Maud Ivory, que é a prima da Lucy Gray, aquela menininha loirinha, sabe, do filme. E há teorias de que, então, a Lenore Dove é filha da Maud Ivory, porque a Lenore fala que ela perdeu a mãe dela no nascimento dela, né? A mãe dela foi dar a luz pra ela e morreu. Então, quando a gente vê o túmulo da Maud Ivory, a gente assume que, de fato, ela era a mãe da Lenore, já que ela é a única pessoa ali do bando e da família da Lucy Gray que é mencionada como morta, além da Lucy Gray própria. E se você fizer as contas, ela teria idade pra ser mãe da Lenore Dove. Aliás, o Haymitch diz pra gente que ele já perguntou, né, que existem esses relatos de que houve uma primeira vencedora do Distrito 12, que ninguém sabia quem era, ninguém sabia o que tinha acontecido, e que toda vez que ele entrava nesse assunto com a Lenore, ela falava que não queria falar sobre aquilo. Então a gente assume que ela saiba o que aconteceu. Ela sabe tudo o que aconteceu na Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Ela sabe que a Lucy Gray fugiu, ou então sumiu, desapareceu. E ela não quer falar sobre isso com o Haymitch. Isso talvez é algo que eles guardem pra eles, do bando. Uma outra coisa que as pessoas especulavam é de que a Katniss seria parente distante da Lucy Gray. E aqui a gente meio que tem essa confirmação. A gente sabe que, por exemplo, a Katniss gosta muito de ir lá no lago pra, enfim, espairecer. E a gente sabe que lá no futuro só ela tem a ciência deste lago. E lá no passado, na Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, as únicas pessoas que tinham a ciência desse lago era o bando.
né? E eles que iam lá, passavam da cerca do distrito e iam pro lago. A Katniss também sabe muitas músicas da Lucy Gray, então a gente fica se perguntando como que ela sabia essas músicas. E aqui a gente descobre o porquê. A Suzanne Collins fez o favor de nos contar os nomes dos pais da Katniss, que nós não sabíamos até o lançamento deste livro. A gente leu toda a trilogia e o primeiro prequel sem saber o nome dos pais da Katniss. E aqui a gente descobre. E são nomes que vocês vão ver que tem muita intencionalidade, né? O pai da Katniss se chamava Burdock. E a gente descobre que ele é primo da namorada do Haymitch. Ou seja, ele é meio parente, talvez por parte de pai ou por parte de mãe, nós não sabemos, mas por uma parte da família, ele é primo da Lenore Dove. Por uma parte da família, ele é sim do bando. Por isso ele sabe as músicas, por isso ele canta, por isso ele ensina a Katniss a tanto cantar as músicas quanto sobreviver na floresta, porque isso era algo que ele estava acostumado, já que ele cresceu fazendo parte do bando também, de certa forma. Ele não só era primo da namorada do Haymitch, também como ele era melhor amigo do Haymitch. E aí entra uma questão que as pessoas talvez achem que seja fanservice. Como assim o Haymitch era melhor amigo do pai da Katniss? Como assim eles se conheciam? Gente, o Distrito 12 tinha apenas 11 mil pessoas, se eu não me engano. Se eu não me engano, lá em A Esperança, eles falam que de 11 mil, de 12 mil, mais ou menos isso, sobraram apenas 900. Então, é um distrito muito pequeno, gente. Não sei se vocês têm noção quanto que é 12 mil pessoas, é muito pouca gente. Pra uma cidade, pra um povo, todo mundo se conhece. Todo mundo sabe quem é quem. É meio lógico que o Haymitch, naquela idade, talvez, sei lá, estudasse com os pais da Katniss, com os pais do Peeta, né? Todo mundo se conhecia. Naquela idade, eles iam pra escola e tudo mais. Era todo mundo na mesma turma. Todo mundo se conhecia, entendeu? E por um acaso, não por um acaso, na verdade, o Haymitch era melhor amigo do pai da Katniss. Então por que isso tudo não é mencionado lá no futuro? O livro explica isso também. Por que ele nunca fala pra Katniss que ele era melhor amigo do pai dela? Não só ele era melhor amigo do pai dela, como ele também conhecia a mãe dela. E a gente descobre então no livro que o nome da mãe dela era Astrid March. Como eu falei pra vocês, os nomes não foram escolhidos aleatoriamente. Vocês sabem que a Katniss, tanto a Katniss quanto a Primrose, são nomes de planta, né? Que o pai dela fala pra ela, enquanto você puder se achar no caminho, você não vai passar fome. A gente sabe então que Katniss é um tipo de raiz, uma planta comestível. E aí tem a Primrose, que é uma flor. E aí a gente descobre então que Burdock, o nome do pai da Katniss, também é um tipo de raiz comestível. Olha só. E aí a gente pega um pouco da ligação entre o pai da Katniss e da Katniss. E o nome da mãe dela, Astrid March, é uma flor, um tipo de flor, da mesma família da Primrose. É o mesmo tipo de planta, meio que como se a Primrose, na verdade, é da família das Astrids, entendeu? Então, faz parte, é um tipo de Astrid. Todo mundo tem nome de planta nessa família. A mãe e a Prim, nome de florzinha e tudo mais, sim, mais delicada. O Burdock e a Katniss têm o nome de raiz, o nome de uma planta que vai te fazer sobreviver. O fato dela nos dar os nomes dos pais da Katniss talvez seja de fato um fanservice, porque ela poderia simplesmente ignorar a existência deles, mas eu acho isso muito difícil, já que a história se passa no período em que conheciam o Haymitch, né? No período em que o Haymitch era adolescente, e ele com certeza teria contato com os pais da Katniss através da escola, através de pessoas, no mínimo, em comum. Como a gente já sabe lá do futuro, que a mãe da Katniss veio não da parte pobre do distrito, que é a costura, ela veio, na verdade, da parte rica ali. Ela era filha do boticário, então vendia ali ervas medicinais e tudo mais. E ela era amiga de duas meninas que também eram da parte rica do distrito, a Maisie e a Merle Donner. Pra você que leu o livro, ou então já viu algum dos meus outros vídeos de Jogos Vorazes, você sabe quem na realidade deu o broche de tordo tão simbólico da Katniss e da Revolução pra Katniss foi uma das amigas dela do distrito, uma das únicas amigas que ela tinha. E essa amiga dela deu o broche e falou: Katniss, por favor,
use nos jogos. Ela conta até que esse broche pertenceu à tia dela. A tia dela sendo a Maisie Donner. E a gente já vai ficar sabendo mais sobre essa menina nesse livro. Ela é uma personagem muito importante. A Maisie Donner foi a dona original do broche da Katniss. Não só nós descobrimos mais sobre a dona original do broche, como a gente descobre a origem do broche em si. Quem fez o broche foi alguém do bando. Ele faz coisas, né, de aniversaria e tudo mais, ele faz broches e ele fez, sob encomenda, 2 broches pra essas duas gêmeas, né, a Maisie Donner e a Mary Donner. E o da Maisie foi o broche de tordo, que a princípio ela nem deu muita atenção, porque ela não gostava de tordos. Ela falava, esse negócio foi uma aberração, né, feita pela capital. Ela não gostava muito de tordos e então ela não deu muita atenção pro broche, o que fez com que a Lenore Dove não gostasse muito da Maisie, porque ela achava ela, tipo, mentira, porque ela não deu atenção pro broche que o tio dela fez. Isso, não deu o devido valor que o broche merecia. Por que isso tudo é tão importante? Porque esse mesmo cara é que fez este símbolo aqui. E este vai ser o símbolo que o Haymitch vai levar pra arena com ele. Isso aqui é um meio que acendedor de fogo. Eu não sei o nome técnico, mas ele raspa esses dentinhos aqui na pedra e acende uma fogueira. Consegue acender uma fogueira. E nós vemos que aqui tem o quê? Um pássaro e uma serpente. Se você for parar pra pensar, isso aqui tá reforçando mais uma vez a guerra entre o pessoal do bando, né, a galera do Distrito 12. Então, mais uma vez tá sendo retratado isso aqui, e mais uma vez isso aqui é levado como símbolo pra dentro da arena, porque o Haymitch leva como se fosse um colar, né, como um pingente de colar. É um presente que ele ganha da Lenore Dove. Tá bom, Olivia, mas vamos falar sobre a colheita logo em si. Se o Haymitch nasceu no dia da colheita, o livro começa no dia da colheita, por que não chega nessa colheita logo? Porque a Suzane faz todo esse rolê de apresentar pra gente as pessoas do passado, como elas eram no passado, e aí chega na hora da colheita, ele tá simplesmente preocupadíssimo, não só com a vida dele, mas também com a vida da Lenore Dove. Ele não tá tão preocupado assim com o irmãozinho dele, o Cid, porque o Cid tem 11 anos, né? Então ele ainda não está fazendo parte da colheita. Ele vai começar a fazer parte da colheita no ano que vem. Naquele momento ele está só preocupado em passar ali da colheita, comemorar seu aniversário com a sua namorada, quem ele ama tanto. E vocês acreditam que, teoricamente, ele consegue? Chega lá a Drusilla, que é a representante do Distrito 12 naquela época, pra fazer o sorteio. E ela sorteia 2 nomes de menina, 2 nomes de menino. Ela sorteia a primeira, a Luella McCoy, que é uma vizinha do Haymitch, que ele conhece desde que ela era criancinha. Na verdade, ela é criança, ela tem acho que 13, 14 anos, se eu não me engano. Ele considera ela praticamente uma irmã. Inclusive, ele chama ela de queridinha, né, em inglês, pra quem leu ou assistiu os filmes em inglês, chama ela de Sweetheart, que é o mesmo jeito que ele chama a Katniss, né, e a gente depois vem a descobrir por que ele chama a Katniss desse jeito, porque a Katniss usava 2 trancinhas quando ela era criança e lembravam o Haymitch da Luella, que era a Sweetheart original dele, porque ela também tinha essas 2 trancinhas. Então o Haymitch já fica ali um pouco baqueado, né, porque ele conhece a menina que tá sendo levada. E a segunda pessoa que é nomeada ali é a Maisie Donner, dona original do broche de tordo. E ela era uma menina riquinha, todo mundo achava que ela era uma menina meio metida, assim, muito fresca e tudo mais. Inclusive o Haymitch não gostava muito dela. E aí vamos pros nomes dos meninos. O primeiro menino que eles chamam é um tal de Wyatt Callow, que é filho dos apostadores lá da cidade, eles fazem casas de apostas ali, então ele já não é muito bem visto por conta disso. E depois um outro menino é chamado, e esse nome não é Haymitch, mas é sim Woodbine Chance. E aí o Haymitch acha que ele está a salvo. Ele fala, não, tudo bem então, me livrei de mais uma, nem eu nem a Lenore tamo ferrado esse ano, a gente consegue pelo menos viver mais um ano em paz. Nisso, gente, o Woodbine começa a correr, e aí vira uma confusão, porque o menino não pode fugir, então os pacificadores dão um tiro na cabeça dele, já é a primeira parte chocante do livro. Acontece uma confusão, porque a mãe do menino quer ir lá tirar o corpo do menino de lá, os pacificadores puxando pra cá, a mãe puxando pra lá. E eles, assim, numa transmissão teoricamente ao vivo pra capital. E aí a Lenore Dove, que é a namorada do Haymitch, vai lá pra tentar intervir nessa confusão, porque ela acha muito injusto que os pacificadores não estão deixando a mãe do menino se despedir dele. E ela vai lá e começa a rolar uma confusão, e o Haymitch começa a ficar muito preocupado, porque o pessoal que tá lá da capital começa a mandar matar a menina. E o Haymitch vai lá se intrometer no meio da história, porque fala, o quê?
quê? Vai matar minha namorada? Não vai, não. E ele vai lá e se enfia entre a namorada dele e um pacificador. Nesse momento, então, acontece que eles falam assim, gente, a gente tem que resolver essa situação. Com certeza não vai dar pra levar esse menino porque ele tá morto. A gente vai ter que colocar outra pessoa no lugar dele. Como é que você chama? A Haymitch fala, Haymitch? Haymitch do quê? Haymitch Abernathy. Tá bom, você vai ser o escolhido. Volta lá pro lugar que a gente vai reencenar tudo isso aqui como se fosse a colheita original. E aí, na hora que falar seu nome, você sobe, beleza, beleza. E eles fazem isso. Volta todo mundo pro seu lugarzinho. Chama Luella McCoy, chama a Maisie Donner, chama Wyatt Callow e por fim chama Haymitch Abernathy. E ele vai, gente, assim, sem saber o que tá acontecendo. Já aí nasce um paralelo, né? Não só com a Katniss, porque a Katniss também foi escolhida pros jogos, não porque ela foi sorteada em si, mas porque ela estava tentando defender alguém que ela amava. Assim como Haymitch foi levado pros jogos porque ele estava tentando defender alguém que ele amava. Mas nasce um paralelo triplo, porque nem Haymitch, nem Katniss, nem Lucy Gray foram escolhidos originalmente pelo puro acaso, né? Nenhum dos três era pra, de fato, estarem nos jogos. Gente, eu tô aqui editando o vídeo e lembrando de algumas coisas que eu não falei. Aqui eu consigo enxergar um outro paralelo entre o futuro e o passado do Haymitch, porque aqui, em Amanhecer na Colheita, ele foi pro jogo só porque ele se colocou entre alguém que ele amava e um pacificador. E lá em Chamas, ele quase foi pros jogos novamente só porque ele se colocou entre alguém que ele amava e um pacificador, que no caso foi entre a Katniss e o pacificador que estava lá dando as chibatadas no Gale, né? Quando tem aquela confusão lá no Distrito 12. Ele só não foi pela segunda vez pros jogos por conta disso, porque o Peeta se voluntariou no lugar dele. Mas quase que isso custou ele ter que voltar pros jogos, né? A gente sabe que isso é canon no filme e no livro não tem isso explícito, mas fica implícito. Eu acho que foi justamente por isso que o presidente Snow quis colocar o sorteio a partir dos vitoriosos. Foi por conta da atitude do Haymitch naquele momento. E esse é o momento, galera, que nós reconhecemos alguém familiar. O Plutarch Heavensbee, que é o segundo idealizador dos jogos, que a gente conhece lá em Chamas, né? Mas aqui ele tá novinho e ele é meio que o filmmaker ali da situação. Ele que tá responsável por contar a história do Distrito 12 através das câmeras. E ele começa a manipular a situação ali pra realmente parecer que o que tinha acontecido foi a colheita da maneira que passou depois na TV, que é chamando Haymitch, esquecer, apagar da história esse tal de Woodbine Chance, que fugiu, levou um tiro na cabeça. E ele começa a manipular ali toda a situação, gravar, tipo, fala pra família do Haymitch, vai, abraça ele, agora chora, que não sei o que sei lá das quantas. A gente fica com uma pulga atrás da orelha, assim como a gente fica com ele lá em Chamas, falando, será que ele tem boas intenções? Ou será que ele é um babaca, né? E o Haymitch também fica, ué, gente, que esse cara tá fazendo a minha família encenar o choro da minha morte, tá fazendo o meu irmão ficar fingindo que tá chorando, enfim, quer espetacularizar a minha morte. Mas ao mesmo tempo, o fato dele ter feito isso meio que salvou a vida da namorada do Haymitch, porque tirou o foco dela dos pacificadores que queriam matar ela por causa da confusão que ela se meteu. E nisso, o Haymitch é levado junto com os outros 3 tributos e a gente vai ver todo o processo deles. E aqui agora eu vou começar a ser um pouco mais sucinta, né, nas narrativas, porque esse começo do livro são tantos fatos, tantas coisas que a gente descobre que é impossível de ignorar, vai sendo um descobrimento atrás do outro ali. Mas depois que eles vão pra capital e começam o treinamento, né, começam a acontecer algumas coisas, a gente começa a ver eles se aproximarem ali, os tributos todos. A Luella fala pro Haymitch, vamos ser só nós dois ali nos jogos, né, vamos a gente ser aliado, e ele fala, vamos, e a gente pensa, será que eles vão ser tipo uma Katniss e uma Rue, né, que são aliados ali sozinhas, e depois a gente vai ver a Luella morrendo e vamos ficar tristes, não sei o que, já começa a montar um paralelo na nossa cabeça, né, porque até então tudo tem sido um paralelo. A gente vai conhecendo também as personalidades dos outros tributos, né, conhecemos um pouco mais sobre a Maisie. A Maisie é uma personagem maravilhosa, inclusive o Rony e a Marina, que estão lendo Amanhecer na Colheita, disseram que ela parece comigo. Não sei se fico preocupada ou se fico lisonjeada, porque ela é uma pessoa que se impõe, uma pessoa que fala de volta, né, quando alguém fala contra ela, ela bate de volta, inclusive literalmente. E logo ela começa a conquistar não só a nossa admiração e respeito, mas também do Haymitch. E eles têm uma certa aproximação também de amizade ali, todos eles começam a se tornar meio que uma família. A gente começa então a sentir um pouco de alívio, talvez vão ser aliados os 4, até o
dia do desfile, onde acontece um acidente e a Luella morre antes dos jogos começarem. A Luella morre. Ela voa assim da carruagem e bate a cabeça e morre. Nesse momento, é um momento muito emblemático, muito importante, porque o Haymitch pega o corpo dela, sai correndo na frente de todo mundo, coloca ela na frente do presidente Snow, como se ele estivesse culpabilizando o Snow por conta da morte dela. Falando, tá vendo? Isso é responsabilidade sua. E ele faz tudo isso com a expectativa de que as pessoas em casa estejam vendo, né? De que as pessoas estejam prestando atenção no que ele tá fazendo. Logo em seguida, ele já percebe que esse não vai ser o caso, né? Que tudo já foi manipulado para que as pessoas estavam vendo em casa nem ficaram sabendo do que aconteceu, do acidente, né? A transmissão foi cortada antes do acidente. E as pessoas que estavam lá no ao vivo pensassem que foi apenas um acidente, mas que a menina de fato não morreu. Porque o presidente Snow vem e ameaça o Haymitch, apresenta pra ele uma versão da Luella McCoy que o Haymitch conhecia, que na verdade é tipo uma dublê. Eles pegam uma menina coitada, aparentemente do Distrito 11, né? Não sabemos o que fizeram com a família dela, não sabemos o que fizeram com ela, nós só sabemos que eles fizeram meio que uma lavagem cerebral e colocaram um dispositivo na cabeça dela em que eles falam o que ela tem que falar e em que eles ouvem as conversas das pessoas ao redor dela. Fizeram provavelmente procedimentos estéticos para que ela parecesse com a Luella McCoy. Pra capital e para as pessoas no distrito, é pra ela ser a Luella McCoy, né? Eles estão ali manipulando a mídia, falando assim, não aconteceu nada com essa menina, ela não morreu, ela tá aqui, ó. Tá vendo? Sendo que claramente é outra menina. Mas aí então eles são obrigados a carregar essa menininha que não tem culpa junto com eles pra lá e pra cá e tratar ela como se ela fosse a Luella McCoy. O Haymitch é incapaz de fazer isso, então eles colocam o apelido nela de Lulu. E a coitada da menina não tem culpa, mas ela não é Luella McCoy. Vocês percebem que até aqui a gente já teve a manipulação da mídia lá na colheita, que eles fazem parecer que as coisas que aconteceram de um jeito, quando na verdade aconteceram de outro jeito. E aqui também, com essa dublê da Luella também, eles querem que as pessoas pensem que a capital tem tudo sob controle. Faz a gente se questionar o que mais eles manipularam ao longo dos anos. O que mais eles fizeram com que as pessoas pensassem que não foi o que aconteceu. Será que outras pessoas tentaram fazer revoluções no passado? Será que outras pessoas tentaram destruir a capital? Não conseguiram? Foram completamente ignoradas e manipuladas pela capital? Eu diria que muito, muito provavelmente sim. Nesse momento também é quando a gente começa a reconhecer outros nomes familiares, né? A gente descobre que as mentoras, na verdade, do Haymitch são a Wyrus, que foi a vencedora dos jogos anteriores ao do Haymitch, 49º Jogos Vorazes, e também a Mags, que é a mentora do Finnick e também é a aliada do Finnick em Chamas. Ela é mentora do Haymitch. As duas aqui completamente sus, completamente certas da cabeça, das falas, enfim, elas não têm nenhum problema. E elas, inclusive, deixam muito claro que elas estão junto com o Haymitch no que ele quiser fazer ali pra derrubar a capital. Nesse meio tempo, o Plutarch também meio que conversa com o Haymitch e fala, olha, eu tô do seu lado, você pode não estar entendendo as minhas intenções, mas eu também tô querendo derrubar a capital, também acho justo o que eles estão fazendo. O Haymitch não sabe se acredita ou se não acredita. Então, nesse momento, a gente já tem indícios de rebelião do Plutarch, da Wyrus, da Mags. E aí a gente conhece um personagem chamado Humpert, que é um menininho de 12 anos, que é um dos tributos, que vai fazer parte ali dos jogos. Ele veio do Distrito 3. E ele é filho de ninguém mais, ninguém menos do que o BT, que também é do Distrito 3, também tá lá no Em Chamas, junto com a Wyrus, como o tributo do Distrito 3, novamente, né? Um tributo que já foi vencedor. O BT também é uma das pessoas que se aproxima do Haymitch e começa a implantar a ideia de uma revolução. Enxergam no Haymitch o potencial de uma pessoa que pode gerar uma revolução ali, que vai acabar com a capital. E esses personagens, então, começam a montar um plano de destruir a arena. O Haymitch é o único tributo, além do Humpert, né, que é o filho do BT, que tá sabendo sobre esse plano. Então eles começam ali a planejar alguma maneira de destruir a arena para que os jogos tenham que parar no meio e as pessoas não precisam continuar morrendo. Paralelo a isso, o Haymitch não quer colocar os amigos dele em perigo nesse sentido, então ele não quer compartilhar o plano com eles, mas ele também quer proteger os aliados dele, os amigos dele do mesmo distrito, certo? E começa a acontecer uma coisa que a gente não tinha visto ainda nas outras edições dos jogos. Sempre tem o grupo dos carreiristas. E esse ano tem o grupo dos carreiristas, mas também tem o grupo dos outros. Os outros todos
distritos se juntam ali, se tornam um grupo chamado Os Novatos. Eles concordam que eles não têm o mesmo nível de experiência, o mesmo nível de habilidade dos carreiristas, mas que talvez por estarem em um número maior e juntos, aliados, eles consigam derrotar os carreiristas e, enfim, se protegerem ali. E eles se apresentam como um grupo muito declaradamente, assim, pra capital e pros distritos. Eles falam que eles vão proteger os novatos, né? Os novatos protegem os novatos. O Haymitch tá fechado com os novatos ali. A propaganda que ele faz ali pra que ele possa, talvez, ganhar um público ali na capital é de que ele é um cara orgulhoso e só liga pra ele mesmo, que ele pretende ganhar os Jogos Vorazes. Por que que ele faz isso? Porque pro plano dele dar certo, ele precisa se isolar na arena, ele não pode estar junto com os novatos. O que ele diz pros novatos é: eu vou me isolar pra proteger vocês, porque a capital me odeia por conta do que eu fiz lá no desfile. A real intenção dele era se isolar porque ele precisava destruir a arena. Em determinado ponto dessa história, a gente também conhece a F, que é tipo uma salvadora da pátria ali, e arruma roupas pra eles irem pras entrevistas, né, e ajudam eles. Enfim, ela é uma pessoa dentro da capital que tem uma empatia. Ela se dá bem com o Haymitch no sentido de ela ver que ele é uma boa pessoa e vai com a cara dele logo de cara mesmo. E a gente vê depois que no final, até o final, ela é uma pessoa que ganha a confiança dele, que eles se dão bem, assim, e ela meio que ajuda ele dentro da capital. É muito bom ver o rostinho da F nesse livro aqui, né? Algumas pessoas acharam que foi desnecessário. Eu achei maravilhoso, entendeu? A F tinha que conhecer o Haymitch em algum momento da história. Por que não aqui? Por que não aqui? Entendeu, gente? Se é fanservice, sou fã e estou servida. Não achei ruim de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Eu só sei que o Haymitch vai pra dentro dos jogos. Acontece que ele tem uma espécie de várias rules, né? Do mesmo jeito que a Katniss tinha a Rue e ela queria proteger a Rue e não foi capaz porque a Rue morreu. Acontece isso com o Haymitch várias vezes, porque ele se apega a muitos personagens. Diferente do que ele tá se mostrando pra capital, de que ele é um cara egoísta, que só pensa em si mesmo, ele é uma pessoa que se apega muito às pessoas ao redor dele. Ele quer proteger todo mundo e ele falha miseravelmente todas as vezes. Ele não consegue proteger o Humpert, ele não consegue proteger a Lulu, ele não consegue proteger o Wyatt, ele não consegue proteger os pombinhos dele do Distrito 9, e ele não consegue proteger nenhum deles, porque ele percebe que algumas coisas ali na arena são feitas justamente pra matar especificamente cada um deles. Também tem o fato de que o Humpert, o filho do Beetee, foi claramente escolhido a dedo pra estar lá, pra ser uma vingança contra o Beetee, porque o Beetee já tentou invadir ali o sistema de comunicação da capital antes, e a capital precisava se vingar dele, mas não podia matar ele porque ele era um vitorioso. Então propositalmente colocaram o filho dele dentro dos jogos pra matar ele. O Beetee até fala pro Haymitch, fala assim: eu sei que ele vai morrer lá porque a capital colocou ele pra morrer, pra me atingir, né? Ele não vai ter a mesma chance de todos os outros, mas enquanto ele tem chance, ele vai tentar ajudar nesse plano aí de destruir a arena e lutar contra a capital. E assim, gente, é muito triste. Na morte do Humpert, eu chorei. O jeito que ele morreu, que o Haymitch não podia fazer nada, eu chorei, eu achei muito cruel. Mas é pra mostrar, né, a capacidade dos jogos e, enfim, do presidente, como ele é inescrupuloso, assim, em questão dessas mortes aí. Mas, principalmente, ele não consegue proteger a Maisily. A Maisily é uma personagem que o Haymitch começa odiando, depois ele vai ganhando o respeito dela. No final, eles se tornam literalmente irmãos. Eles conversam sobre isso e falam: vamos ser irmãos, eu vou te chamar de irmã, você vai me chamar de irmão, e a gente vai se tratar como irmãos. Eles desenvolvem literalmente um amor, assim, uma amizade tão grande que eles desenvolvem esse amor de irmãos um pelo outro. Ela tá com ele lá por uma boa parte do tempo na arena, a gente vê bastante dela nesse livro. Ela é uma espécie de co-protagonista ali, né? Ele também não consegue salvar ela. Mais do que ele não consegue salvar ela, o plano dele não dá certo, né? Ele acha que consegue dar um problema ali na arena, ele faz, tem todo um plano para dar problema na arena, e de fato ele consegue meio que dar problema na arena, mas não destrói a arena por completo. E no final ele de fato consegue explodir a arena, da mesma maneira que a Katniss, porque ele usa a questão do gerador e do campo de força, e tudo isso é completamente manipulado depois pela capital, pra parecer que o Haymitch desde o princípio esteve sozinho dentro da arena, né? Eles pulam as partes ali que os amigos dele morrem na frente dele, pra parecer que ele não tava nem aí, que ele tava sempre sozinho, que ele é apenas um garoto tentando ganhar os jogos. Pulam também a parte
parte em que ele destrói a arena, porque é bem no final ali, todo mundo já morreu, enfim, só sobrou ele. Pra todo mundo, então, Hammett fica como esse garoto que só pensa em si, sabe? Egoísta, que só pensava no seu próprio bem, quando na verdade ele só não conseguiu salvar todo mundo que ele se importava. Ele nem queria sobreviver, ele na verdade só fez tudo que ele fez porque ele tinha certeza de que o presidente Snow ia matar ele. Mas não foi o que aconteceu. Por um acaso ele sobreviveu. E ele, tendo sobrevivido, colocou em risco toda a família dele, a mãe, o irmão e a namorada. E é o que de fato acontece. A gente sabe que quando ele chega no distrito, ele encontra a mãe e o irmão mortos. A casa literalmente tendo sido ateada fogo. Alguém colocou fogo na casa e prendeu eles na casa logo que o Hammett chega. Então ele nem tem a chance de falar com eles, de dar um abraço neles, nada do tipo. E quando ele finalmente encontra a Lenore Dove, ela come balinhas envenenadas, achando que era as balinhas que ele tinha dado pra ela. Ele não vê que na verdade eram balinhas implantadas pelo presidente Snow pra matar a Lenore Dove. Aqui a gente vê outros paralelos, né, do Hammett com a Katniss. Os dois venceram de fato os Jogos Vorazes e, tendo vencido os Jogos Vorazes, ganharam um alvo da capital nas costas deles, né? Inclusive tem uma frase aqui que o Hammett fala quando ele tá sendo puxado ali pelo aerodeslizador e vê tudo. Ele fala: eu sou o herói do momento, a estrela de Panem, o vitorioso do massacre quaternário. E isso só pode significar que o presidente Snow venceu. Ele sabia disso quando ele tava jogando os jogos, porque ele sabia o que ele tava fazendo contra a capital. Diferente da Katniss, que não sabia. A Katniss estava só tentando sobreviver mesmo. Mas ambos, quando ganharam, porque desafiaram a capital, ganharam também um alvo nas suas costas e nas costas dos seus familiares. Mas, nesse ponto, o Hammett, tendo sobrevivido, eles não podiam matar o Hammett, então foram lá e mataram o irmão e a mãe dele, e mataram a namorada dele. Eles não podiam fazer isso com a Katniss, porque se eles matassem a irmã dela, todo mundo ia saber que a capital fez isso de propósito, porque a Katniss se voluntariou por conta da irmã dela. Ou seja, a irmã dela era uma pessoa famosa já na capital, todo mundo amava a irmã dela. As pessoas iam perceber que ela morreu e talvez iam conectar os pontos. Isso, por si só, já protegeu ela de ter sido morta pela capital, né? A gente sabe que a Prim morreu depois, mas enfim, não foi por conta do presidente Snow. A namorada do Hammett foi morta, envenenada inclusive, mas eles não conseguiram, eles não podiam matar o Peeta, porque ele estava preso a Katniss por conta daquela história dos amantes desafortunados. Eles não podiam matar a irmã dela como mataram o irmão do Hammett, e eles não podiam matar o amor da vida dela como mataram o amor da vida do Hammett. E também tem o paralelo de que os dois, o Peeta quase morreu envenenado, né, quando ele encontrou as Amoras cadeado. Ele não morreu envenenado porque a Katniss percebeu a tempo e avisou ele. E no caso da namorada do Hammett, ele não percebeu a tempo que as jujubas que ela tava comendo, as balinhas, eram envenenadas. Ela morreu. Ambos seriam envenenados pela capital. Quando acontece todas essas mortes aí, né, tem um velório lá, uma cerimônia, o enterro mesmo dessas pessoas todas que morreram, da família do Hammett, quanto dos outros vitoriosos, que só então, quando acabou os jogos, foram enviados, né, os seus corpos junto com o Hammett pro Distrito 12. E a gente vê o pai da Katniss cantando a mesma canção que a Lucy Gray canta no momento em que ela está lá sendo perseguida pelas cobras no final dos jogos que ela ganhou. Então a gente vê aí o legado da Lucy Gray sendo levado até os dias de hoje, né? Os dias do Hammett, no caso. Quando o Hammett tá na capital, antes de voltar pro Distrito 12, inclusive, ele assiste uma entrevista dos 10º jogos, que foi o que a Lucy Gray ganhou. Ele vê o presidente Snow sendo o mentor da Lucy Gray, e ele faz a ligação de que o presidente Snow namorou a Lucy Gray por conta de algo que o presidente tinha falado pra ele antes. E aí ele faz essa ligação e ele mantém pra ele essa ligação pro resto da vida. Ele não conta pra ninguém. Ele sabia que o presidente Snow namorou uma menina do Distrito 12. Ele não fala pra ninguém. Mas ele fez a ligação. E ele sabe disso até lá no futuro, né? Ele sabe de toda essa questão. Então imagina a visão dele de como o presidente Snow estava se sentindo e quais eram as verdadeiras razões pelo que ele estava fazendo, porque ele sabia da história, pelo menos parte dela. Por conta de tudo que aconteceu, todas as pessoas que morreram ao redor do Hammett, ele decide então que ele vai se afastar das outras pessoas que ainda estavam vivas ali, e é nesse momento que ele se afasta do Burdock e da Astrid. São os pais da Katniss, que são namoradinhas, né, naquela época. Eles tentam cuidar do Hammett e ele não deixa. E nesse momento também é que ele se torna um alcoólatra, porque ele quer fugir ali da realidade, e quando ele tá alcoolizado, ele meio que vê a Lenore Dove
né? E vive como se ela existisse ali. O que é muito triste, porque no começo do livro, ele trabalha lá na floresta, né? A gente falou que ele fazia atividade ilegal ali, a gente não falou sobre o que era. Mas ele era tipo um destilador de bebidas ali. E ele fala, o que é meio irônico, né? Ele ganha uma bebida de aniversário e fala, porque eu não vou beber, eu não sou muito de beber, eu não gosto de beber, vou dar de presente pra alguém. No final ele vira um alcoólatra. E ele se isola, porque ele entende que qualquer pessoa que ele é amigo, que ele é próximo, tem um alvo nas costas da capital e vai morrer, de fato. E o fato dele ter se isolado e parado de ser amigo dos pais da Katniss é o que fez com que a Katniss pudesse nascer e depois cumprir esse papel de ser a cara da revolução, enfim, derrotar a capital finalmente. O Haymitch, ele entra numa depressão tão profunda que ele só não se mata, literalmente, porque ele prometeu pra Lenore Dove que tinha o sonho de um dia não ter mais Jogos Vorazes, de um dia eles amanhecerem no dia da colheita e não ter mais colheita. E ele promete pra ela que ele vai fazer com que isso seja uma realidade, de que um dia amanheça e não seja mais colheita, não tenha mais o dia da colheita. Um dia ele amanheça no aniversário dele e não seja mais o dia da colheita. De fato, é emocionante a gente perceber que ele cumpriu isso, ele cumpriu essa promessa, só não imediatamente, porque a princípio ele desiste dessa ideia, ele acha que não é possível, até ele conhecer a Katniss. Com a ajuda dele, a Katniss é capaz de fazer tudo isso, né? Enfim, a Katniss é só uma peça ali na revolução toda, no papel da revolução, mas ele de fato estava envolvido diretamente com a revolução que fez com que no aniversário dele, finalmente, não houvesse mais colheita. E o que é mais emocionante ainda é que, se a gente parar pra pensar, ele foi o último nome escolhido. Porque lá em Chamas, quando eles estão pegando o papelzinho, o Peeta se voluntaria no lugar dele. Mas o nome que é chamado é o dele, é o Haymitch. Ele então foi o último nome a ser escolhido em uma colheita pra sempre. E ele finalmente pôde cumprir o que ele tinha prometido pra namorada dele. Gente, mas todas essas coisas que as pessoas chamam de fanservice aqui, pra mim, foi muito interessante. Foi o que deixou o livro mais legal, no sentido de a gente entender como todos esses personagens, todos aqueles personagens de Em Chamas, se conhecem desde esse momento. Essa revolução que aconteceu lá com a Katniss estava sendo planejada há muito tempo, né? Inclusive, tem uma conversa aqui do Haymitch com o Plutarch no final do livro, bem no finalzinho mesmo. O Plutarch chama ele pra conversar e ele fala pro Plutarch: como você pode estar tão bem, Plutarch? Iris e Mags foram torturadas, não é? Porque também tem isso, elas foram torturadas e talvez esse seja o início dos problemas que a gente vê elas lá em Chamas. A Mags com problema de fala e a Iris com problemas mentais, né? Ambas foram torturadas por estarem envolvidas com o Haymitch, diretamente ali na tentativa de destruir a arena. Então ele fala: como você pode estar tão bem, Plutarch? Iris e Mags foram torturadas, não é? E suponho que Beet esteja morto. Beet é valioso demais para ser morto. Aí o Haymitch fala: ele poderia ter se matado. O Plutarch: ele não pode, a esposa está grávida. Além do mais, não decepcionaria Humpert dessa forma, porque o Humpert morreu tentando cumprir o plano do pai dele. O que é triste também, gente, que se a gente parar pra pensar, lá no futuro o Beet tá sozinho, né? Então provavelmente a capital matou também a esposa e o segundo filho dele, do mesmo jeito que fizeram com o Humpert. E aí o Haymitch fala: ah, entendi, ele vai derrubar a capital, é isso? O Plutarch fala: talvez um dia. Mas nenhum de nós pode fazer isso sozinho. Você demonstrou muita coragem e inteligência naquela arena. Nós precisamos da sua ajuda. Minha ajuda? Digo incrédulo. Eu sou a prova viva de que a capital sempre vence. Tentei impedir o amanhecer em outra colheita. Tentei mudar as coisas. E agora está todo mundo morto. Você não me quer do seu lado. E aí o Haymitch fala pra ele mesmo, né? E eu não o quero do meu lado. Não quero a ajuda de ninguém da capital. Nunca mais. Jamais confiaria neles. Nós queremos você do nosso lado, sim. Você sacudiu a capital de forma figurada e literal com aquele terremoto. Foi capaz de imaginar um futuro diferente. Talvez não aconteça hoje. Talvez não aconteça enquanto estivermos vivos. Talvez leve gerações. Nós somos parte de um contínuo. As coisas perdem o sentido por isso? Sei lá. Mas sei que você precisa de alguém diferente de mim. Não, Haymitch. Nós precisamos de alguém exatamente como você. Só que com mais sorte? Pergunto. Com mais sorte ou em um momento mais oportuno. E é exatamente o que acontece com a Katniss. A Katniss é exatamente o Haymitch, só que com mais sorte, em um momento mais oportuno. E o momento mais oportuno é que o idealizador dos jogos da Katniss, que era o Seneca Crane, era burro e deixou ela ganhar em dupla com o Peeta, porque se ele fosse esperto, né, e tivesse ali juntinho ali nos ideais da capital, teria matado ela logo naquele momento que ela tentou
oferecer as amoras pro Pita. Então, essa já é parte da circunstância que favoreceu a Katniss e tudo aquilo que eu já falei sobre ela não poder ter a irmã morta porque ela era conhecida na capital, não poderem matar o Pita porque ele era parte dos amantes desafortunados e tudo mais. E aí ele fala, ter um exército nos apoiando não atrapalharia. Claro, isso teria ajudado. Onde você vai arrumar um exército, Plutarque? Se não conseguirmos um, vamos ter que criar um do zero. Mas, obviamente, achar um pronto é mais fácil. E é o que eles fazem depois com o Distrito 13. Eles vão lá e pegam um exército pronto pra destruir a capital. Então tem um momento oportuno, tem uma pessoa com mais sorte. E é por isso que eles conseguem derrotar a capital lá no futuro. Porque eles já estão tentando fazer isso, ó, há muito tempo. E muito provavelmente a minha teoria é de que eles tentaram fazer isso com outras pessoas nesse meio do caminho. Talvez tentaram fazer isso com a Joanna, né? E por isso a capital tenha matado todo mundo da família dela, porque ela fala pra gente que ela não tem mais ninguém que ela ame, né? Ela é uma pessoa sozinha, então talvez tenham tentado fazer isso nos jogos dela, a gente não sabe. Nem sabemos se algum dia vamos saber, se a gente vai ter essa resposta. Talvez tenham tentado fazer isso com o Finnick, com a Annie, né? Que também ficou doidinha da cabeça. A gente não sabe o que aconteceu nos jogos deles. Talvez tenham tentado fazer isso com outros vitoriosos que a gente nem viu. Outros, talvez com pessoas que nem ganharam, no final das contas, né? Que a capital conseguiu matar dentro do próprio jogo. Mas eu acho que o Plutarque, estando lá dentro, né? Além dele ter que ter sido muito esperto pra manter essa dupla identidade aí dele, eu acho que ele deve ter tentado sempre, todo ano, com algum tributo. Todo ano tentado falar com algum tributo e, enfim, fazer um plano pra destruir a capital, né? Existem até teorias de que o tributo escolhido no ano da Katniss não era nem a Katniss, mas o Trash. E a gente não sabe o que ele ficou fazendo o jogo inteiro, porque ele ficou num canto isolado, mas a gente sabe que ele tava fazendo alguma coisa. Talvez ele tava tentando destruir a arena, não sabemos, né? A gente não sabe. Mas a minha teoria é de que sim, o Plutarque tentou sempre aliciar ali algum distrito pra destruir os jogos e iniciar uma revolução, até que, enfim, deu certo com a Katniss. Voltei aqui do futuro pra falar também de uma outra coisa muito importante que eu esqueci, que é falar sobre o epílogo. Gente, o que foi esse epílogo, né? O que foi encontrar novamente com a Katniss e com o Pita e com uma versão do Haymitch agora um pouco mais curado de todo o trauma que ele passou, né? Finalmente podendo se abrir de coisas que ele passou uma vida inteira guardando pra ele, né? Vivendo só com a Leonor Dove da cabeça dele, da imaginação dele, né? Que ele continuou enxergando ela e vivendo com ela, mas nunca conseguiu contar essa história pra ninguém. E aí é lindo ver isso, ele se abrindo finalmente pra Katniss e pro Pita, e contando das pessoas que ele conheceu, né, deixando viva a memória das pessoas que morreram com ele lá na arena, né, ele continuou vivo, mas as pessoas morreram, ele viu essas pessoas que eram tão queridas pra ele, e também a família dele, a namorada dele e tudo. Ai, gente, e a Katniss finalmente saber que o Haymitch era o melhor amigo do pai dela, é tudo pra mim. Tudo pra mim. Enfim, gente, tem muita coisa ainda pra falar sobre esse livro. Vocês sabem que é um assunto que eu amo falar, tanto é que esse vídeo ficou enorme, com certeza, né? Vou editar agora e descobrir, mas com certeza ficou enorme. Esse livro foi um livro difícil de ler, no sentido emocional da coisa, mas ao mesmo tempo foi um livro que eu devorei, eu li em 4 dias. Eu amo o jeito que a Suzanne Collins escreve, que ela te prende, né, na história, e que tudo faz sentido, né? Como eu falei, nada é gratuito, ela escreve muito bem. E ela tem um sentido e um propósito por trás de cada palavra que ela coloca no papel. Se você ainda não leu esse livro e já sabe tudo que acontece porque vocês viram aqui, eu recomendo que leia mesmo assim, porque com certeza vai ter ainda muita informação e muita riqueza que eu não falei aqui. Eu pulei alguns detalhes, algumas coisas bem importantes também, pra tentar ser mais sucinta, porque vocês viram, gente, é muito difícil começar a falar sobre isso e parar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto eu gostei de fazer, e eu vejo vocês num próximo vídeo, numa próxima resenha, num próximo bate-papo. E é isso, gente. Muito bom estar de volta com vocês. Até a próxima. E tchau!